Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso segundo vídeo, a gente vai discutir um pouquinho agora sobre a cinética das reações enzimáticas. Bom, antes de falar um pouquinho das cinéticas, eu quero deixar um aviso para vocês que eu acabei não falando no primeiro e no segundo vídeo. Eu deixei no SIGA um vídeo que tem como nome Como as enzimas trabalham, tá? Esse vídeo é um vídeo complementar a esses vídeos que eu estou postando aqui para vocês, porque ele é uma animação bem interessante que mostra o funcionamento de uma enzima dentro de um organismo, tá? Então eles pegaram uma enzima do ciclo de Krebs e eles estão mostrando como é o funcionamento dessa enzima, tá? O interessante é que eles mostram nesse funcionamento, eles ilustram bem, de uma forma animada, como é que ocorre como é que é o comportamento do substrato dentro da molécula da enzima, tá? Então ele mostra bem como é que seria esse comportamento, tá? Eu sugiro que vocês assistam porque ele vai complementar as nossas aulas, tá? Bom, então, seguindo a nossa aula, a gente vai falar sobre cinética das reações enzimáticas. Para isso, a gente vai discutir 3 pontos. O primeiro, a gente vai falar sobre o funcionamento das enzimas, e a gente vai revisar nesse ponto o conceito de velocidade, os conceitos de reação química e de velocidade da reação química. Na sequência, a gente vai ver sobre a equação de Michaelis e Menten, né, que é um dos modelos que explicam as reações químicas feitas catalisadas pelas enzimas. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que afetam a reação enzimática. Tá? Então a gente vai discutir esses 3 pontos nessa videoaula. Então a gente vai começar discutindo o funcionamento das enzimas, como é que essas enzimas elas funcionam. Primeiro, a gente então vai falar sobre as velocidades das reações químicas e também das reações catalisadas por enzimas. Depois a gente vai discutir a alteração que essas enzimas fazem durante essas reações químicas que ocorrem dentro da célula. E por fim a gente vai falar sobre o papel do sítio ativo nesse processo de catálise, né? Como é que ele atua, tá bom? Então, lembrando sobre reações químicas, uma reação química ela sempre vai ter um reagente, que em reações biológicas a gente chama de substrato. Quando a gente fala em reações químicas mediadas por enzimas. E a gente vai ter um produto, que vai ser o resultado dessa reação química. Então a gente vai ter um substrato, um reagente e um produto. Essa reação de substrato para produto, nós podemos determinar essa reação, essa transformação de substrato em produto, em razão do tempo. Então, é o que a gente observa nesse gráfico aqui. Ó. No eixo X a gente tem o fator tempo, né? Então a gente tem a variação do tempo, e no eixo Y a gente tem a energia, ou seja, quanto de energia a gente precisa para que ocorra uma reação. Tá? Então a gente pode entender essa reação como sendo algo parecido como se fosse uma velocidade. Né? Vamos pensar no que é velocidade. Velocidade, a gente está acostumado a entender velocidade como a variação da distância em razão do tempo. Né? Então, eu percorro percorro uma determinada distância, né? Então eu tenho minha distância final menos a distância inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. A gente pode ter essa mesma compreensão. Eu vou só ajeitar aqui, tempo final menos tempo inicial. A gente pode ter essa mesma compreensão numa reação enzimática. A gente pode considerar essa reação em razão da sua propriedade de velocidade. Tá? Então, o que seria uma velocidade numa reação enzimática? Seria o quanto de produto é formado em razão do tempo.
quanto de produto inicial e produto final eu tenho. Então, no início de uma reação eu posso ter 0 de produto inicial e ao final eu vou ter X de produto final. Então, com isso eu posso calcular o quanto de produto foi formado e determinar isso em razão do tempo, ou seja, em quanto tempo ele levou para transformar o substrato em produto. Tá? Então, eu posso determinar valores de velocidade. Essas reações elas podem ocorrer em dois sentidos. Eu posso ter, em teoria, eu posso ter a transformação do substrato em produto, mas também eu posso ter a transformação do produto em substrato. Então, eu posso ter duas vias que ocorrem essas reações. Então, eu posso ter nesse sentido, mas eu também posso ter nesse sentido. Tá bom? Então, eu posso determinar tanto a velocidade da transformação do substrato em produto, né, que eu vou chamar nesse caso de V1, que vai ser quanto de produto eu vou ter ao final da reação, mas eu também posso determinar quanto de substrato pode ser formado numa reação contrária, numa reação no qual eu tenho o produto se transformando em substrato. Então, eu também posso determinar um valor de velocidade. No entanto, como esse valor é no sentido contrário da reação, o cálculo da velocidade é aplicado um sinal de negativo, né? Porque ele vai ocorrer contra o processo de degradação, né? Então, eu transformo os valores obtidos, multiplico por -1 para ter um valor adimensional, né, da velocidade. Além de determinar a velocidade considerando a formação do produto ao longo do tempo, eu posso estimar a minha velocidade. Tá? Para fazer esse cálculo aqui, eu preciso que a reação tenha ocorrido. Então, eu preciso fazer a reação ocorrer para que eu consiga determinar quanto de produto foi formado ao final de um determinado tempo. No entanto, eu posso calcular uma constante. Tá? Eu posso determinar um valor de constante para uma determinada reação. Esse valor de constante é um valor fixo que cada reagente vai ter para formar o produto. Então, eu vou ter um valor de constante para a transformação da glicose em CO2 e água. Essa reação vai ter uma constante. E por que é importante isso? Porque se eu souber a concentração do substrato, por exemplo, se eu souber o quanto substrato eu tenho numa reação, eu consigo predizer, eu consigo prever qual vai ser a minha velocidade, sabendo a constante da velocidade de uma reação. Tá? Então, esse K aqui, o nome disso aqui é constante de velocidade. A gente consegue determinar esse valor de constante medindo em intervalos de tempo. Então, a cada intervalo de tempo, eu consigo medir qual foi o incremento na transformação do substrato em produto. Essa constante indica isso, o quanto que em cada unidade de tempo aumentou a quantidade de produto. Tá? Então, se eu multiplicar o meu substrato por esta constante, eu consigo determinar a velocidade também. É importante saber isso porque eu consigo predizer como vai ser uma reação. Tá? Esse valor essa constante também, ela vai ocorrer também no sentido contrário. Né? Então, se eu souber a constante da transformação do produto em substrato, também eu consigo prever quanto que vai ser essa velocidade, sabendo a concentração de produto que eu tenho. Então, eu consigo também predizer essa reação. Por que é importante saber esse K? Eu consigo comparar com esse valor as reações. Então,
eu posso dizer se uma reação tem uma maior ou uma menor velocidade, se eu sei o valor de K. Por quê? Porque o K é diretamente proporcional à velocidade da reação. À medida que eu aumento a concentração de K, eu vou aumentar a velocidade da minha reação. Então, quanto maior o valor da velocidade, maior o valor de K. Então, se eu sei que um determinado valor vai me expressar uma determinada velocidade, eu posso comparar reações. Eu posso dizer se uma reação vai ser mais rápida ou vai ser mais lenta, sabendo esse valor de K. Tá bom? Então, revendo esses conceitos de reação química, a gente começa a entender então que a gente tem dois parâmetros que a gente tem que considerar numa reação química. A gente tem que considerar a velocidade e a gente tem que considerar o K de uma reação. É isso que a gente vai buscar entender quando a gente acompanha uma reação química. O quanto de produto está sendo formado ao longo do tempo ou quanto de substrato está sendo formado ao longo do tempo. Tá? E para aumentar esse parâmetro de velocidade aqui, para que uma reação ocorra mais rápido, eu preciso eu posso mudar alguns parâmetros da minha reação. Tá? A primeira coisa que eu posso fazer para aumentar a minha velocidade é aumentar a concentração de substrato. Se eu aumentar a concentração de substrato, eu vou conseguir aumentar a minha velocidade, porque essa relação é diretamente proporcional. Como K é uma constante para um determinado substrato, eu não consigo mudar esse valor dessa constante, mas eu consigo mudar a concentração do substrato. Quanto mais substrato eu tenho, quanto maior vai ser a minha quantidade de substrato que eu tenho numa reação, essa reação se desloca e eu vou ter, consequentemente, uma maior quantidade de produto. E isso vai acontecer numa menor unidade de tempo. Fazendo com que eu tenha uma maior velocidade para que essa reação ocorra. Tá bom? Outra forma de aumentar essa velocidade dessa reação é de aumentar a temperatura. Então eu posso aumentar a temperatura de uma reação química. Isso vai fazer com que tanto os átomos quanto as moléculas que participam dessa reação aumentem a sua energia, então elas vão ficar mais excitadas e as reações que ocorrem com essa molécula ou com esse átomo, elas vão ocorrer de forma mais rápida. Então, se eu aumento a temperatura, a velocidade de uma reação também aumenta. Tá? Então, se eu tenho uma reação química ocorrendo, para aumentar a velocidade, eu posso utilizar esses dois parâmetros, tanto aumentar a concentração quanto aumentar a temperatura. Além de aumentar a concentração, aumentar a temperatura, eu posso diminuir a energia de ativação. E aí que entra a nossa explicação das enzimas. Tá? Enzimas. Bom, vamos explicar para vocês o que é energia de ativação. Toda reação química, ela precisa de uma determinada quantidade de energia para ocorrer. Tá bom? A gente pode pensar essa reação química como sendo um fósforo sendo riscado numa caixa de fósforo. O fósforo, a princípio, ele não vai se incendiar, ele não vai pegar fogo se eu não riscar ele na caixinha de fósforo. Por quê? Porque ele precisa de uma determinada quantidade de energia, na forma de calor, para que a reação química ocorra. Então, eu preciso tritar o fósforo, tritar a cabeça de fósforo naquela lixa onde eu tenho o fósforo vermelho, né? Eu vou atritar esse fósforo na caixinha de fósforo, o fósforo vermelho se transforma em fósforo branco e esse fósforo branco libera energia quando colocado em atrito, quando ele é aquecido. Então ele acaba liberando bastante energia e ele transfere essa energia para aquele combustível que eu tenho na cabecinha do fósforo.
Então ele acaba pegando fogo, tá? Então eu consigo transferir essa energia necessária que é transferida desse atrito da caixa de fósforo para a cabecinha de fósforo se chama de energia de ativação, tá? Ou seja, é a quantidade de energia que uma reação química precisa para acontecer. Existem algumas moléculas que elas têm tanta energia, elas acabam sendo elas estão em um estado tão energético que elas sozinhas elas se transformam do reagente em produto. Elas não precisam que seja transferida energia para essa reação ocorrer. No entanto, a maioria das reações químicas que ocorrem dentro de uma célula, elas precisam de uma quantidade de energia para que uma reação ocorra, tá? Então, para que a gente consiga ter essa reação ocorrendo em maior velocidade, eu preciso diminuir essa quantidade de energia de ativação. Então, se eu diminuir essa quantidade de energia de ativação, a reação química vai ocorrer com uma maior facilidade, uma maior velocidade. Então, para diminuir essa energia de ativação, a gente utiliza catalisadores. Esses catalisadores, eles podem ser químicos. Quando eu tenho uma reação química, né, normal ocorrendo, mas também eles podem ser biológicos. Que aí eu tenho o caso das enzimas. Então, uma enzima, ela vai fazer esse papel. Ela vai diminuir essa energia de ativação. Ela vai diminuir a quantidade de energia necessária para que uma reação química ocorra. Tá bom? Então, essa reação química, ela vai ocorrer numa maior velocidade e ela vai ocorrer num curto espaço de tempo dentro da célula, permitindo que todos os processos biológicos dentro da célula consigam acontecer, tá bom? Só que, se a gente está pensando num sistema biológico, a gente não consegue, em grande quantidade, aumentar a concentração do substrato. Aumenta, sim, a concentração do substrato, mas a gente não consegue aumentar essa concentração a um valor que vá acelerar a reação a um ponto que ela ocorra espontaneamente dentro da célula. A gente teria que ter uma quantidade muito grande. E a célula tem uma quantidade limitada de substrato, então não é possível fazer isso. Aumentar a temperatura de uma reação também não é possível, porque a gente sempre vai ter uma faixa ótima de crescimento do micro-organismo e depois ele acaba morrendo. Então a gente não vai conseguir trabalhar em temperaturas, por exemplo, de 60 graus Celsius. A gente não vai conseguir trabalhar isso, uma célula não vai conseguir sobreviver, a maioria das células dos organismos não consegue sobreviver a essa temperatura. Então, nem aumentar a concentração do substrato e nem aumentar a temperatura da reação, ele é viável para que uma célula catalise, aumente a velocidade das reações. Então, elas têm que utilizar catalisadores. Então, ela vai utilizar enzimas para que catalisar essas reações químicas, tá? Então, uma enzima, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai se ligar ao substrato. Então, a enzima se liga ao substrato. No início da reação química, essa enzima vai fazer com que a energia de ativação da reação diminua. Tá? Então, existe um motivo para isso que a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas ela vai diminuir a energia de ativação, fazendo que forme-se um complexo chamado enzima substrato, ou seja, a enzima vai se ligar no substrato. Essa enzima vai fazer com que o substrato se transforme no produto. Ela vai então modular essa reação, ela vai ser como se fosse um molde que vai permitir que a reação ocorra. Esse estado aqui a gente chama de estado de transição.
transição, que é o momento no qual a enzima e o substrato transformam o substrato em produto. É o momento que o substrato se transforma em produto. Passando esse momento, esse estado de transição, a reação química então vai ocorrer e ao final eu vou ter a enzima mais o produto. Então eu tenho aqui a enzima mais substrato. Essa enzima e substrato vão formar um complexo, que é o complexo enzima-substrato. Essa enzima substrato então entra no momento de transição, no qual ela vai se transformar o substrato em um produto, então ela vai modular esse substrato em um produto e posteriormente ela vai liberar o produto e a enzima ela acaba ficando livre para quê? Para iniciar o processo de novo e se ligar a um novo substrato. Tá bom? Então, a enzima faz exatamente isso, diminui a quantidade de energia necessária para que uma reação ocorra. Tá? A gente vai ver aqui um pouquinho como é que ela faz essa redução de energia. Tá? Então, a gente pode representar o que ocorre nesse gráfico em uma equação. Então, a gente vai ter no início da reação o substrato e a enzima. Nesse momento aqui, nós vamos ter o substrato e a enzima. Esse substrato e a enzima, eles vão formar um complexo de transição. Então, eu vou ter aqui no início um complexo enzima-substrato. Eu tenho o substrato que vai se ligar no sítio ativo, formando um complexo enzima-substrato. O substrato se transforma em produto. Então, aqui é o momento de transição, né? O momento de transição. O produto é liberado para o meio e a enzima retorna para se ligar a um novo substrato. Ou seja, eu não tenho modificação na minha enzima. Minha enzima continua com as mesmas características. Tá? Então, aqui, o livro traz uma analogia bem interessante, né, de como ocorre essa reação. Né? Então, ele representa aqui um garotinho, né, uma criança, que quer tirar um blusão. Só que sozinha, a criança ela não teria energia suficiente para conseguir tirar esse blusão, sozinha. Né? Então, ele precisa da ajuda de alguém. Esse alguém seria uma enzima. Tá? Então, a enzima ela iria auxiliar o substrato a que essa reação ocorra. Então, inicialmente eu vou ter a formação de um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar com o substrato e vai começar a mudar a conformação, vai mudar a forma que o substrato precisa ter para ser um produto. Entendeu? Então vai chegar um momento onde que a minha enzima vai estar ligada, vai causar a transformação do substrato num produto. Ele vai modular essa transformação do substrato em produto. Como ele vai modular essa reação, ele vai funcionar como se fosse um molde para o produto acontecer, para o produto ser formado, a quantidade de energia necessária para que a reação ocorra vai ser menor. Então, é como se fosse... Imagina assim, como se fosse uma barra de ferro entrando num molde metálico. Tá? Essa barra de ferro está no estado linear. Vamos ver se eu consigo explicar assim. À medida que ela entra nesse molde, ele começa a assumir as características do produto. Vai chegar em determinado ponto que o substrato vai acabar se transformando num produto. Esse momento é chamado de momento de transição. Quando o meu substrato adquirir as características de produto, a reação termina. Então, a reação termina de acontecer e ele se transforma
no produto. Tá bom? Então a gente pode entender essas reações enzimáticas conforme. Então a gente pode procurar entender essas reações enzimáticas como se fosse uma velocidade das reações químicas. No entanto, ele apresenta uma certa especificidade porque, além da transformação do substrato em produto, tem a presença do catalisador, que muda a dinâmica dessa reação. Ela vai ficar um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada. Numa reação química, vamos dizer assim, normal, a gente tem a transformação do substrato em produto. E essa transformação de substrato em produto, ele vai ter um K1 e vai ter um K-1. Ou seja, ela vai ter uma constante de velocidade nesse sentido e uma constante de velocidade nesse sentido. No entanto, as reações biológicas elas são um pouquinho mais complexas que reações químicas simples. Elas geralmente vão ter um ou mais substrato, né? Então a gente vai ter um substrato com dois reagentes interagindo, né? Podendo ser um ou dois reagentes, e pode formar de 1 a 2 produtos também. Então isso já muda um pouco a dinâmica dessa reação. E para aumentar a complexidade, existem aqui nesse processo de transformação um intermediário que é a formação do complexo enzima-substrato. Então, numa reação biológica que é catalisada por uma enzima, a gente vai ter, esse processo vai ter 4 constantes de velocidade. A gente vai ter uma constante de velocidade quando o substrato se liga na enzima, formando o complexo enzima-substrato, e a gente vai ter outra constante quando a enzima substrato ela se dissocia, ela se separa, formando a enzima e produto. Então a gente vai ter 4 constantes de velocidades. E além disso, existe mais um complicador nesse processo. As enzimas, como a gente viu antes, elas têm 2 tipos. Nós temos as enzimas e as enzimas alostéricas. Cada tipo de enzima ela vai ter um comportamento distinto. Então, as enzimas normais, né, que não são alostéricas, elas vão seguir um modelo que foi proposto por 2 bioquímicos, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que é o modelo de Michaelis e Menten. Que essas enzimas, quando a gente montam experimentos no qual a gente relaciona a concentração de substrato com a velocidade inicial das reações químicas, a gente vai ver daqui um pouquinho como é que se constrói esse gráfico, essa reação tem um comportamento de curva de uma hipérbole, ou seja, ela tem esse comportamento aqui que é descrito pela linha azul, tá bom? Já as enzimas alostéricas, elas têm um comportamento semelhante a uma curva sigmoidal, que é uma curva em formato de S, um sigmoide, tá? Por que ela tem essa diferença? Porque a gente tem aqui um sítio alostérico. E esse sítio alostérico vai mudar o comportamento da enzima, como a gente vai ver quando a gente vai falar em regulação enzimática. Tá? Então, para as reações químicas, os modelos das reações químicas dentro de células é um pouco mais complexo. E sempre foi muito difícil determinar esses valores de K. É muito difícil determinar o valor de K1, K-1, K2 e K-2, porque é difícil determinar qual é o momento que eu tenho a transformação da enzima substrato e também qual é o momento que está ocorrendo a separação da enzima substrato para a formação do produto. Por quê? Porque essa reação é uma reação complexa, é uma reação dinâmica. A todo momento vai estar tendo a formação do substrato, vai ter a formação da enzima substrato e vai ter a formação do produto. Então, como é uma reação dinâmica, essa separação acaba sendo um pouco difícil. Então, para tentar resolver esse problema, 2 pesquisadores que é
um alemão, que é o Leonor Michaelis, que é um pesquisador alemão, né? E uma pesquisadora canadense aqui, ó, as mulheres atuando na ciência, que massa, né? A Maud Menten, que ela é canadense, mas da região de Quebec, né? Que é da porção francesa do Canadá. Ele era professor e pesquisador numa universidade de Berlim, se não me engano, ou de Frankfurt, agora não lembro. E ela foi fazer o seu doutorado lá. E eles propuseram no trabalho de doutorado dela entender como é que é essa dinâmica dessas enzimas. Tá? Então, para essa compreensão, né, de como ocorreria essa dinâmica das enzimas, esses dois pesquisadores propuseram algumas considerações, algumas características nessa reação. Primeiro, eles pensaram a reação como sendo uma reação que tivesse duas vias. Haveria primeiro uma via de formação, no qual ocorreria a formação do complexo enzima-substrato. Então aqui eu tenho uma via de formação. E haveria uma via de degradação. Tem alguns autores que falam de decomposição, tá? Mas haveria uma via de degradação, ou seja, que o complexo enzima-substrato iria se degradar, ia se separar. O sentido dessa via de formação ocorre quando eu tenho a ligação da enzima-substrato formando o complexo enzima-substrato, ou quando eu tenho a ligação do produto com substrato formando o complexo enzima-substrato. E a via de degradação seria o momento que haveria separação da enzima formando substrato ou separação do complexo enzima-substrato formando produto. Então eu teria nesse sentido uma via de degradação e nesse sentido uma via de degradação. Então K1 e K-2 eles seguem um princípio de formação. E vamos separar as cores aqui para ficar um pouquinho mais fácil para circular. E K2 e K1 eles seguiriam uma via de degradação, tá bom? Então, a primeira consideração, a primeira compreensão dessa reação enzimática, eles consideraram isso. Então, eles conseguiriam calcular essa reação enzimática, tanto determinar os valores de K1, K2, K-1, K-2, separando então a reação nesses dois sentidos. A velocidade de formação, então eles consideraram como sendo a velocidade de formação da reação, a velocidade gerada pelo K1, né? Então a gente conseguiria descobrir a velocidade de formação, e também somando ela a velocidade de K-2. Então, se eu somasse essas duas velocidades de reação, eu conseguiria saber a velocidade de formação. Se eu soubesse V-1 e V-2. Tá? Se eu conhecesse K2 e se eu conhecesse K1. E eles teorizaram também que eu conseguiria calcular uma velocidade de degradação se eu soubesse a velocidade do K-1 e a velocidade do K-2. Então, se eu soubesse K-2 e K-1, soubesse a quantidade de produto e de substrato, eu conseguiria determinar a velocidade de degradação. Tá bom? Então, eles teorizaram então, que a velocidade de -1 seria a constante de 1 multiplicado pela concentração da enzima vezes a concentração do substrato. Lembre-se que a gente viu isso aqui, ó, que a velocidade de uma reação, eu tenho que conhecer o K menos a concentração do substrato. A minha concentração de substrato, nesse caso, é o substrato mais a enzima. Então, se eu soubesse a concentração do substrato e da enzima e o K dessa reação, eu conseguiria determinar essa velocidade. Se eu soubesse a concentração da enzima e do produto e soubesse o K da reação, também eu saberia determinar a velocidade.
Com relação à velocidade de degradação, então, se eu soubesse a concentração de enzima e o K2, eu saberia a velocidade de degradação nesse sentido. E se eu soubesse o K-1 e a concentração de enzima, eu conseguiria prever a velocidade de degradação nesse sentido aqui. Tá? E a soma dessas velocidades, então, seria a velocidade de degradação. Esse foi o primeiro princípio que eles determinaram. Tá? No entanto, quando ele... deixa eu... Aqui, ó. Peraí, aqui. Não se assustem muito com essa dedução dessa fórmula. Eu botei a dedução que eles utilizaram para estimar, mas eu vou explicando com calma com vocês, tá? Então, eles determinaram essa reação e determinaram esses dois princípios aqui. Só que eles preveram que no início de uma reação, ou seja, o que seria o início de uma reação? Eles consideraram que no início de uma reação seria o momento no qual eu iria colocar a enzima em contato com o substrato. No momento que a enzima entrasse em contato com o substrato, isso seria o início dessa reação. E nesse início da reação, o que nós teríamos? Uma alta concentração de substrato, porque estaria no início dessa reação, só que essa reação não teria ocorrido. Ou se tivesse ocorrido, seria numa quantidade muito baixa. E eu iria ter no meu final uma concentração de produto muito próxima a zero. Deixa eu explicar de novo. Eles teorizaram que no início de uma reação química haveria uma alta concentração de substrato. À medida que eu tenho a enzima em contato com o substrato, haveria uma alta concentração de substrato. Isso faria com que a quantidade de produto fosse muito próxima a zero. Por quê? Porque não deu tempo ainda para transformar o substrato em produto. Isso faz com que, se eu começasse a determinar os parâmetros que eu preciso para calcular um coeficiente de velocidade, uma constante de velocidade, se eu determinasse essa reação, esses parâmetros, no início da reação, eu conseguiria determinar um parâmetro de constante de velocidade de transformação do substrato em produto. Além disso, se eu considerar o início da formação e se a minha concentração de produto for próximo a zero, se essa transformação for próxima a zero, vamos pegar essa equação aqui, esse valor de produto seria próximo a zero. E se eu multiplicasse, por exemplo, a concentração de enzima por zero e o K2 por zero, a velocidade nesse sentido aqui, essa velocidade de formação, ela seria praticamente nula. Ela seria próxima a zero. Então, para fins práticos, eu não preciso conhecer o K-2 quando eu estou no início da reação. Então, eu não preciso saber desse parâmetro aqui. Então, a minha velocidade de formação no início de uma reação, ela é igual à velocidade nesse sentido de degradação aqui. Então, a minha velocidade inicial da minha reação química, ela seria igual a essa velocidade em K2. Tá bom? Então, para determinar o K2, eu precisaria saber a minha velocidade inicial e eu teria que saber a minha concentração de enzima. Então, se eu soubesse a minha concentração de enzimas e a minha velocidade inicial da minha reação, eu conseguiria determinar esse parâmetro K2 aqui. Tá bom? Além disso, eles teorizaram que se eu estou no início de uma reação e eu tenho uma quantidade muito alta de substrato, essa quantidade vai ser muito superior à quantidade de enzima. Então, a minha quantidade de enzima ela é limitada, né? Então ela acaba sendo limitante, e a minha quantidade de substrato ela é muito elevada.
Isso faz com que todas as minhas enzimas na minha reação, elas vão estar ocupadas com o substrato. Todas as minhas enzimas que eu tenho nessa reação química, todas elas vão estar se ligando ao substrato. Então eu não vou ter enzima livre praticamente. Eu vou ter basicamente enzima ligada com o substrato. Eles teorizaram então que essa concentração de enzima, essa quantidade de enzima, ela seria constante. Eles chamaram isso de manutenção da concentração de enzima substrato. Então, nesse momento, a minha velocidade final é igual à velocidade de degradação, e que é, em teoria, igual à velocidade inicial. Então, no início da reação, a única velocidade que vai determinar esse processo de degradação da enzima do substrato para o produto é a velocidade inicial da reação. Vai ser muito próxima à velocidade inicial da reação. Tá? Então, com isso, eles acabaram, por uma derivação matemática, eles acabaram conseguindo determinar alguns parâmetros. Eu não vou entrar em detalhes no processo de derivação, tá? Eu só vou explicar de forma geral como isso aconteceu, tá bom? Então, sabendo que a minha velocidade final é igual à minha velocidade de derivação, eu substituo esses parâmetros nas minhas fórmulas. Então, eu igualo a velocidade essa velocidade aqui, né? Somando, seria igual a velocidade de menos 1 mais a velocidade de 2, que isso aqui é a velocidade de degradação. Então, V1 seria igual a V menos 1 mais V mais 2. Fazendo as substituições aqui nessa fórmula, a gente conseguiria determinar a concentração de substrato. Então, eu conseguiria estimar o valor de K2. Eu conseguiria estimar esse valor. Também eu consigo determinar um valor, uma unidade, uma relação, que essa relação ela me explica a velocidade da reação que ocorre por uma enzima. Ela simplifica essa velocidade. Essa relação diz o quê? Que se eu somar a constante de velocidade de menos 1 com a constante de velocidade de menos 2, ou seja, se eu somar as constantes de velocidade de degradação e dividir pela constante de velocidade de formação, eu consigo determinar um valor de Km. Esse Km seria uma velocidade proporcional ao início da reação. E eu iria substituir esse valor de Km por K2 aqui. Tá? Então, o Km ele explica qual é a constante de velocidade de uma reação enzimática no início da reação. Tá? Ele explica esse comportamento. Ele não dá o valor de K1, de K2, nem de K-1, mas ele dá a tendência desse comportamento. Explica como isso iria acontecer. Então, sabendo isso, sabendo que eu tenho esse parâmetro de Km aqui, eu consigo determinar o valor inicial da equação substituindo os parâmetros da equação. Então, eu consigo estimar a velocidade inicial da equação por essa equação que foi chamada de equação de Michaelis e Menten. Equação de Michaelis e Menten. Tá? Então, essa é a equação de Michaelis e Menten. E o que diz essa equação de Michaelis e Menten? Ele fala que a velocidade de uma reação ela vai ser dependente da concentração do substrato. Então, quanto maior a concentração do substrato, maior vai ser a velocidade da reação. No entanto, essa reação ela vai ser limitada. Eu vou ter uma velocidade máxima para que isso ocorra. Tá bom?
Então, para comprovar essa equação e a teoria que eles chegaram da equação de Michaelis e Menten, eles propuseram um conjunto de experimentos, tá? No qual, o que eles faziam? Eles colocavam uma enzima em diferentes concentrações de substrato. Ou seja, eu tenho um experimento no qual eu vou aumentando a concentração de substrato. E eu ia determinando a velocidade inicial dessa reação. Ou seja, eu determinava quanto de substrato era transformado em produto por minuto. Então, quanto de produto era gerado por unidade de tempo. E eu relaciono essa velocidade com a concentração de substrato. E eles perceberam que essas reações enzimáticas, elas apresentavam um comportamento de hipérbole. Então, elas apresentam um comportamento de hipérbole. Tá bom? O que explica esse comportamento de hipérbole? Ele explica que no início aqui da minha reação, o que eu vou ter no início da minha reação? Eu vou ter uma alta concentração de substrato, mas eu vou ter uma baixa concentração do complexo enzima-substrato. Ou seja, nesse momento dessa curva aqui, eu vou ter muito substrato livre e pouca enzima ligada ao substrato. No entanto, vai chegar um momento na minha curva que os meus substratos, as minhas enzimas, elas vão começar a ficar saturadas. Até um ponto que, mesmo que eu aumente a concentração, se eu aumentar a concentração de substrato, a concentração de enzima substrato não varia. Ela não vai variar, não vai aumentar a quantidade de enzima substrato formada. Por quê? Porque todos os meus substratos estão preenchidos, todas as minhas enzimas estão saturadas com o substrato. Então confirmou o que eles haviam teorizado aqui, que haveria esse momento de equilíbrio, de manutenção da concentração do substrato. Então isso confirmou a teoria deles que teria esse momento de saturação, um momento na reação enzimática, que eu teria todas as minhas enzimas completas. E aí eles perceberam que essa reação enzimática ela teria uma velocidade máxima. Ou seja, chegaria um ponto que mesmo que eu aumentasse muito a minha concentração de substrato, a minha velocidade da reação não ia variar, não ia aumentar. Então eu teria uma velocidade máxima. E aí eles perceberam que na metade desse valor, no ponto que corresponde a metade do valor da velocidade máxima da minha reação, eu encontro o meu Km. Por quê? Se eu pegar a velocidade, a equação da velocidade que eles determinaram, e eu substituir o valor inicial pelo valor da metade da velocidade máxima, e eu for fazer as substituições, ou seja, eu cortar aqui o valor da velocidade máxima, aí eu passar esse valor do Km mais S multiplicando para um lado, e eu passar o 2 multiplicando para o outro, eu vou descobrir o quê? Que a minha constante, o meu Km, minha constante da velocidade, minha constante de Michaelis, é igual à concentração do substrato. Então, eu consigo determinar o meu Km, estimar o meu Km pela concentração do substrato. Então, o meu Km da minha reação enzimática vai ser um determinado momento da concentração do substrato no qual vai ocorrer metade da velocidade máxima. Então eu consigo estimar isso. Tá? E isso permite o quê? Que eu consiga comparar enzima 1 da enzima 2.
Eu consigo comparar duas enzimas em razão do seu Km, estimando qual é a velocidade máxima dessa reação. Isso é importante por quê? Porque, por exemplo, dentro da prática enológica de vocês vão chegar a um momento que vocês vão ter que escolher uma enzima. Existem algumas práticas que vocês vão ter que fazer ou clareamento de mosto, né, por exemplo, para a produção de vinhos brancos, ou aumentar a extração de cor de casca de uva. Isso é feito utilizando um conjunto de enzimas que estão dentro do grupo das pectinases. Tá? Então, são enzimas que vão degradar pectina. E aí vocês vão ter que escolher qual o melhor produto. E escolher o melhor produto vai ser feito com base na determinação do Km dessas enzimas. Tá? Então, a enzima 1 vai ter um Km e a enzima 2 vai ter um outro Km. Isso é apenas uma aplicação disso. Tá? A gente utiliza esse Km para, por exemplo, dentro de melhoramento vegetal, tu escolher qual a planta que absorve melhor um determinado nutriente, em razão da especificidade de um elemento por uma enzima. Tá? Tu consegue fazer esse tipo de coisa. Bom, mas é só para exemplificar o uso do Km. Tá? Então, o que vocês têm que levar com vocês, resumindo essa explicação do modelo, que pelo modelo de Michaelis e Menten, a gente consegue determinar o valor da constante de Michaelis. Tá? Esta constante de Michaelis, ela indica a concentração de substrato no qual vai ocorrer a metade da velocidade máxima de uma reação feita por uma enzima. Então, a máxima velocidade que uma reação pode ocorrer, a metade dessa velocidade máxima indica a constante de Michaelis, tá bom? E eu vou utilizar essa constante de Michaelis para escolher uma enzima A ou uma enzima B. Por quê? Porque a constante ela vai me representar, não de forma direta, claro, mas ela vai me representar a afinidade que uma enzima tem ao seu substrato. Se eu for comparar aqui a enzima M1 e a enzima M2, aqui, a KM1 e a enzima 2, cada uma delas vai ter uma constante de Michaelis. Aquela enzima que tem o menor valor de Km, ela indica o quê? Que ela tem uma maior afinidade pelo substrato. Por quê? Porque com uma menor concentração de substrato, ela consegue atingir a velocidade máxima da reação. Então, quanto menor a concentração do substrato aqui, maior vai ser a velocidade máxima. Por quê? Porque a equação de Michaelis, ela diz o quê? Que eu tenho, deixa eu me lembrar aqui o início, eu tenho a velocidade máxima vezes a concentração do substrato dividido pelo Km mais a concentração do substrato. Então, se eu tenho um baixo Km, eu vou ter uma alta velocidade. Se eu tenho um alto Km, eu vou ter uma baixa velocidade. É inversamente proporcional. Então, aquelas enzimas que tiverem um menor Km, isso indica que elas precisam de uma menor quantidade de substrato para atingir a velocidade máxima. Então, elas precisam de uma menor quantidade de substrato para atingir essa velocidade máxima. Então, elas vão ter uma maior afinidade. Então, Km baixo indica maior afinidade. Um Km alto indica uma menor afinidade. Tá bom? Então, o Km é esse indicativo de afinidade que a enzima vai ter pelo substrato. Tá? Não é um valor direto, é uma indicação, é uma tendência. Tá? Só que com isso eu posso comparar duas enzimas e eu posso dizer qual delas vai atingir a velocidade máxima mais rápido.
Então ela não é um parâmetro direto da mesma forma quando eu calculo o K de uma reação química. Ela é um indicativo, mas permite que eu consiga burlar toda essa complexidade que se tem em determinar o K1, o K2, o K-1, o K-2 de uma reação enzimática. Eu posso substituir esses parâmetros por um valor de Km. Tá? Então essa foi a grande sacada desses dois pesquisadores, desses dois bioquímicos, né, que conseguiram, de uma forma gráfica e simplificada, e montando um experimento simples, determinar esse parâmetro de Km. A gente vai fazer uma prática, uma das nossas práticas de proteína, quando a gente retornar das atividades para as atividades presenciais, é determinar o valor de Km de uma enzima, de uma pectinase, de uma enzima que vocês utilizam na indústria enológica. Tá? Eu estou ainda pensando em como vou montar o trabalho, mas eu acho que eu consigo substituir os parâmetros que eu tenho por essa enzima. Tá? Agora a gente vai dar uma olhada na linearização da equação de Michaelis e Menten. Tá? Foi proposto por esses dois pesquisadores também, por esses dois bioquímicos aqui, que a equação de Michaelis e Menten, eles propuseram uma forma de linearizar essa equação. Tá? Por quê? Porque se a gente for trabalhar com uma curva hipérbole para determinar o V máximo de uma reação, em determinados casos a gente teria que aumentar muito essa concentração. Por quê? Porque essa tendência aqui tende ao infinito. E provavelmente ela vai chegar num V máximo de uma forma gráfica, que a gente consiga determinar graficamente o V máximo. Então, para facilitar a identificação desses parâmetros, foi proposto a derivação dessa curva. Tá? E como é que foi feita essa derivação? Invertendo a equação de Michaelis e Menten. Então, eu tenho aqui a equação de Michaelis e Menten, onde eu tenho o V máximo, concentração de substrato, dividido por Km mais a concentração do substrato. Então, esses dois autores aqui propuseram uma equação inversa, que é uma derivação dessa equação de Michaelis e Menten. Eu não vou mostrar o processo de derivação, porque ele é um pouco longo, tá? Mas eles chegaram a uma curva linear. Então, eles transformaram essa hipérbole aqui numa equação linear. E como é uma equação linear, ela fica fácil para determinar os parâmetros que formam essa reta. Então, se a gente for comparar essa equação linearizada, a gente vai ver que o y dessa reação é o inverso da velocidade inicial. Então, essa linha y aqui, corresponde ao inverso da velocidade inicial. O parâmetro b, que é o momento no qual a curva toca o eixo y, corresponde ao v máximo. Então, se eu for pegar essa equação dessa reta, e eu for olhar a equação dessa reta de primeiro grau e identificar o b da equação, eu vou saber que o inverso dela corresponde ao v máximo. Então, eu consigo determinar qual é o v máximo da equação. Algo que eu não conseguiria fazer utilizando uma equação de hipérbole. Tá bom? Além disso, eu consigo determinar qual é o Km, né, da minha reação. Então, o Km seria o ponto no qual eu teria a minha equação ia tocar no eixo x. Né? Então, aqui seria o Km da reação. Seria o ponto no qual eu teria uma concentração de substrato que a reta toca ao eixo x. Né? Por isso que esse valor também é negativo, né? Porque eu vou ter que transformar esse valor para um valor positivo, mas ele fica abaixo do zero, né? Então ele acaba sendo negativo. E o coeficiente angular da reação, o coeficiente angular da reação, a relação entre Km e V máximo, que é o ângulo da
da minha reta, ele ia determinar qual o valor de Km e V máximo. Então eu consigo determinar todos os parâmetros que são necessários para comparar uma enzima. Então, fazendo a linearização dessa reta, eu consigo determinar o Km, eu consigo determinar o V máximo e eu consigo, então, comparar as duas enzimas. Tá bom? Então, sabendo então a cinética aquilo que afeta a cinética das reações, a gente consegue determinar quais são os fatores que vão interferir nessa reação. E a gente já falou de 2 fatores. O primeiro fator é a concentração de substrato, ou seja, à medida que eu aumento a concentração de substrato, ele vai aumentar a velocidade da reação. Então, isso é um parâmetro que vai interferir na reação enzimática. Claro que até determinado limite, porque as enzimas vão ficar a um ponto que elas vão estar saturadas, né? Então, não adianta mais eu aumentar a concentração do substrato que a minha velocidade não vai aumentar. Mas vai ter um momento no qual, à medida que eu aumento a concentração de substrato, a minha velocidade da reação também vai aumentar até determinado ponto que vai ter a saturação das enzimas. A temperatura também é outro parâmetro que interfere na velocidade das reações. No entanto, como eu falei para vocês, as reações enzimáticas elas são reações biológicas. E a enzima, ela tem, como ela é uma proteína, a enzima pode sofrer um processo de desnaturação. Então, vai chegar um ponto da minha enzima que eu vou ter no início, à medida que eu vou aumentando a temperatura, vai ocorrer o aumento da velocidade da reação. Então aqui eu tenho um aumento da velocidade à medida que eu aumento a temperatura. No entanto, vai chegar um ponto que a minha enzima vai passar por um processo de desnaturação. Chegando a esse ponto de desnaturação, vai ocorrer o quê? A redução da velocidade e a inativação da enzima. Essa temperatura ela varia de acordo com o tipo de enzima e com o tipo de organismo também. Cada micro-organismo, cada organismo vai ter uma temperatura de inativação enzimática. Tá? Além disso, eu tenho o pH. O pH também muda. Ela também vai ter um momento que eu vou ter um pH ótimo, um pH máximo, só que vai chegar um momento de pH que vai ocorrer também a desnaturação das proteínas. Então as proteínas vão ser desnaturadas e vai diminuir a minha velocidade de reação. Então eu vou ter um aumento na velocidade da reação, chegando a um ponto máximo que as enzimas vão acabar passando por um processo de desnaturação e essa velocidade vai acabar caindo. Além disso, eu vou ter um pH ótimo para cada tipo de enzima. Então, dependendo do pH onde que essa enzima atua, ela vai ter um pH ótimo. Tá? Bom, então, com isso a gente termina a parte de cinética das reações enzimáticas e a gente vai começar agora a discutir a regulação dessas atividades, tá bom? Então, até o próximo vídeo.